Finalmente, o tempo determinado por Deus chegou e com ele a compreensão do livro mais enigmático e misterioso da Bíblia. Agora podemos compreendê-lo, pois o mesmo encontra-se revelado. Por intermédio do Apocalipse, até agora fechado e selado, o eterno Deus revela não somente o futuro, com suas catástrofes aterradoras de âmbito mundial, provocadas pela contaminação da própria humanidade, como também um maravilhoso estabelecimento de um mundo de eterna paz, onde habita a justiça e a perene felicidade. A ciência, a tecnologia e a indústria estão produzindo em quantidade cada vez maiores assustadoras armas de destruição de massas. Elas já têm os meios para extinguir toda a vida humana. Entretanto, a imoralidade, o crime, a violência, a pobreza, a enfermidade, a fome e a inanição flagelam o homem em um crescente rápido e acelerado. Mas hoje, mesmo vivendo no dinâmico, excitante e terrível fim do tempo do fim, em plena crise mundial da consumação da presente era, as profecias e os mistérios de Deus, até agora selados, hoje são revelados àqueles quem Deus tem escolhido para levarem a sua última mensagem ao mundo, como testemunho de Deus. Jesus Cristo, o cabeça de sua igreja, é o revelador. Cristo tem revelado estes mistérios aos seus servos. Chegou o momento dos servos de Deus revelarem a você e desvendarem diante dos seus olhos espantados essas tremendas profecias do livro do Apocalipse. Apresentamos agora a cadeia profética do Apocalipse, os 7 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 7 selos apresentam tema de significado religioso. Apresenta a história da igreja desde quando Jesus subiu aos céus até a sua segunda vinda. Em visão dada por Deus, o servo de Deus, João, viu um livro que estava selado com 7 selos do período dos apóstolos. Os livros em geral tinham a forma de um rolo. E este livro escondia em suas páginas os segredos do futuro e não poderiam ser abertos senão por um ser, Jesus Cristo, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. Só Jesus podia abrir o livro, porque a respeito dele foi dito na palavra: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. O Senhor tomou o livro e lhe desatou os selos. Ao serem abertos os primeiros 4 selos, apareceram 4 cavalos. O primeiro cavalo era branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo. Consideremos os mistérios de cada um desses cavalos com seus respectivos cavaleiros. Veio, quando o cordeiro abriu, diz a palavra, um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Veio então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu descendo para vencer. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Aqui, o cavalo, o seu cavaleiro e o resto dos símbolos representam a época dos apóstolos que receberam a doutrina pura. O branco do cavalo representa a pureza da igreja nos dias dos apóstolos. O haver o seu cavaleiro armado com um arco, saindo para vencer, mostra as lutas que tiveram para pregar a sã doutrina, mas mediante o poder do Senhor saíram vitoriosos. Houve grandes vitórias para Cristo. 3.000 conversos em Pentecostes. Poucos dias depois, já haviam 5.000 conversos. A conversão de Saulo, levando o evangelho a todo mundo conhecido. Colossenses, capítulo 1, verso 6 e verso 23. Se queremos conhecer a doutrina pura de Cristo, devemos estudar a Santa Bíblia, pois nela está escrita pelos apóstolos a época do cavalo branco. A abertura do primeiro selo cobriu os anos 31 a 100 da nossa era. Durante esse tempo, o Evangelho foi proclamado no que era então mundo civilizado. Passamos então para a abertura do segundo selo e o seu significado. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, verso 3 e 4. O cavalo vermelho do segundo selo simbolizava a igreja perseguida pelo Império Romano, que governava o mundo civilizado daquele tempo. A cor vermelha e os símbolos, a espada e o cavalo deste selo, falam indiscutivelmente de derramamento de sangue. As perseguições que a igreja cristã primitiva suportou por manter a pureza de sua doutrina é o que significa a cor vermelha do cavalo. O Império Romano perseguia os cristãos sem clemência. Por não renunciarem à sua fé nos princípios bíblicos, eram queimados vivos, decapitados, entregues às feras nos circos romanos. O exemplo disto é Policarpo. Ele foi pastor, o bispo de Ermina. O Estado exigia que ele adorasse a César como se fosse um deus. Mas ele não fez. Ele deu a sua própria vida, mas não fez. Quando exigiram que ele renunciasse a Cristo, se quisesse salvar a vida, respondeu: servi ao meu Jesus por 50 anos e ele não falhou para comigo um só dia. Como poderia traí-lo agora? Foi queimado vivo, atado a um poste na encosta do Monte Padus. No ano 168, como ele, milhões se tornaram mártires. A abertura do segundo selo cobre o período do ano 100 até o ano 313 da nossa era. Passamos então à abertura do terceiro selo. Quando se abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto,
e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Apocalipse capítulo 6, verso 5. A igreja que derramou o seu sangue e que pagou com a própria vida para manter a brancura de suas doutrinas é agora representada pela cor negra ou ausência de cor. O negro muitas vezes representa na Bíblia as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o mal. E isso foi pelo fato de que o imperador romano, Constantino, juntamente com muitos de sua corte, se disseram convertidos ao cristianismo, tornando-se assim cristãos apenas nominais. A igreja, oficializada pelo Estado, foi levada a pôr de lado os ensinos fundamentais das Escrituras e, por imposição do imperador de Roma, a amizade que se dizia convertida ao cristianismo implantou na igreja muitas práticas pagãs. Na realidade, como o diabo não pôde destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado, introduzindo pagãos não convertidos e que conservaram partes de suas ideias. Esse paganismo introduzido na igreja foi tirando a sua força espiritual. Foi nesse período que se praticou um atentado contra a lei de Deus. Temos, por exemplo, alguns ou algumas heresias e invenções que foram introduzidas na igreja cristã primitiva, dando origem à igreja católica apostólica romana que hoje vemos. As heresias e as invenções e datas de sua adoção são as seguintes. As orações dos mortos iniciaram-se no ano 300 AD. Fazer o sinal da cruz, 300 AD também. O uso de velas, ano 320 AD. Santificação do domingo, no lugar do sábado, no ano 321 a 364 da nossa era. Mudança essa, profetizada pelo profeta Daniel, conforme lemos em Daniel, capítulo 7, verso 25. Veneração de anjos e santos mortos e o uso de imagens se deu no ano 375 da nossa era. A missa, como uma celebração diária, 394. Início da exaltação a Maria, o termo Mãe de Deus, aplicada a ela pela primeira vez no Concílio de Éfeso, no ano 431 AD. Sacerdotes começam a se vestirem diferentes dos membros no ano 500. Extrema-unção no ano 526. Como dissemos, a negrura do cavalo preto simboliza trevas espirituais. Apóstolo Paulo profetizou acerca do tempo em que se mudariam as doutrinas por um processo de paganização. Lemos em Atos, por exemplo, capítulo 20, verso 27 a 31, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 6, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4. Apóstolo Pedro também profetizou como um dia a igreja haveria de se corromper. Segundo Pedro, capítulo 2,
verso 1 a 3. Muito bem, a balança aqui simbolizava o espírito de comercialização e materialismo que penetraria na igreja. Um dinheiro era um salário de um dia de trabalho, com o qual comprariam apenas 654 gramas de trigo, ou menos de 2 quilos de cevada. Isto é o símbolo da tremenda escassez da palavra de Deus, proibida nesse tempo.